a nossa falha. Desculpa a nossa falha. Então vamos lá. Hoje nós vamos iniciar. Vamos iniciar o 17º item do livro Caminho, Verdade e Vida, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. E nós vamos começar, então, pelo trechinho do Evangelho que diz assim: por Cristo. Puxa, vamos parar logo logo no título. O que quer dizer por Cristo? Vamos lá, do começo, bem no comecinho. Bem no título, por Cristo. O que quer dizer isso? Pelo Evangelho. Pelos legados que Ele nos deixou. E o Evangelho, lembrando que é toda uma trajetória, é um manual totalmente seguro de como nós devemos nos portar. Parece assim um clichê, né? Parece uma coisa, uma frase assim, tipo um slogan meio comercial, né? O Evangelho é o caminho, é aquilo que nós temos que seguir. Parece ser uma coisa assim bem produzida, né? Uma frase de efeito, mas não é. É muito mais que isso. Aqui é um manual de como nós nos portarmos e sermos realmente vitoriosos. Olha só, vamos pegar pelo comecinho. Somos imortais, certo? Imortais quer dizer o quê? Não vamos morrer nunca. O que morre? Nosso corpo. E uma vez que ele perece, o que acontece? Nosso invólucro espiritual toma a liberdade e, logicamente, vai habitar um local compatível dimensionalmente com a sua vibração, que nós chamamos de plano espiritual. E nesse plano espiritual também existe toda uma rotina, mas o plano Terra é o nosso acelerador. É aqui que nós encontramos o quê? Tudo quanto é tipo de obstáculo. Tudo que nós precisamos superar para nos tornarmos melhores. Não ficar bonzinhos. Não é isso que eu estou querendo dizer. A gente não está aqui para ficar simplesmente bonzinho, aquelas criaturas angelicais. Nós estamos aqui para sermos melhores. Espiritualmente, intelectualmente, moralmente, em todos os quesitos, em todos os aspectos. Ativos no bem. Não aquele ser que fica a mãozinha posta assim e dá graças a Deus para tudo. Tornar-se um espírito superior, um espírito evoluído, quer dizer o quê? Trabalhar muito uns pelos outros. É superar a si próprio. Nós estamos aqui nessa fase, saindo o quê? Do nosso egoísmo, da nossa vaidade, do nosso orgulho, tentando desvencilhar de todos esses ilhames que nos prendem ao materialismo, a esse plano tão ainda primitivo, para que a nossa luz se faça. Só que o nosso vocabulário é muito ainda curto, por mais palavras que tem, é curto para você tecer um quadro assim mais harmônico, grandioso, sobre o que nós somos, sobre o que nos espera. Então a gente fala em luz, mas o que é luz? Fica branquinho, iluminado, angelicalzinho, com uma auréola em cima, nada disso. Nos tornarmos melhores, seguros, fortes, ponderados, indulgentes, benevolentes, fraternos. Esse é o nosso fim. E se a gente oscila, né, se a gente tem dúvida com relação a isso, vai acontecer o quê? Nós vamos estagiar nesse plano físico para aprender a duras penas ao que nós devemos nos tornar. Aí vamos para caminhos tortuosos. Caminhos tortuosos levam o quê? A dor. O que a dor é? A dor é só uma amiga. A gente fala isso para ser masoquismo, né? Dor, amiga? Sim. Porque a partir do momento que ela desaparece, é sinal que ela te deixou na trilha correta. Pois enquanto você estiver afastado do caminho que deve seguir, de como deve se portar,
de como deve ser, de como deve tratar o próximo, de como você deve ser ativo no bem, como você deve ser atuante no estudo, no aprendizado. Enquanto nós estivermos focados nisso, estamos no caminho correto. A partir de qualquer desvio, sempre vem à beira da estrada a amiga dor que vai nos reconduzir de volta. Isso é fato e acontece para todo mundo, indistintamente. Faz parte da lei que nos rege. Então, se hoje a dor nos acompanha, pode ter certeza, alguma coisa errada eu fiz. E se fiz errado, o que eu faço? E se for dessa vida, e se for de outra vida, como é que eu vou saber? Não importa. Se está acontecendo alguma coisa errada na tua vida, algum passo mal dado foi feito. Mas você não tem como voltar lá atrás, refazendo os passos. Mas aqui para frente você pode se portar condignamente e seguir adiante, não se endividando e retificando os vossos atos pretéritos. Resumindo, então, por Cristo, pelo Evangelho, pelo caminho que nos fora dado a seguir. Qual o caminho é esse? Compreensão do Evangelho. Quanto tempo leva para eu compreender? Muito. Como nós somos imortais, vamos estar aprendendo sempre, nessa encarnação, na próxima, no plano espiritual, quando retornarmos para a Terra novamente, quando voltarmos para o plano espiritual novamente, vamos estar sempre aprendendo o quê? O que é o Evangelho. Não basta ler, tem que fazer parte de você. A partir do momento que isso faz parte de você, você se modifica. Você se torna aquilo que você está predestinado. Somos luz e que brilhe em nós a nossa luz. Mas só vai brilhar pelo nosso esforço e dedicação. Como diz o Chico, só se evolui pela desidratação, ou pelas lágrimas, ou pelo suor. Vamos lá, a frase então está em Paulo, Filemon, capítulo 1, versículo 18. E se te fez algum dano, ou te deve alguma coisa, põe isso à minha conta. De novo, e se te fez algum dano, e se te fez algum dano, algo, alguém te fez algum dano, ou te deve alguma coisa, você passa a ser credor de algo, põe isso à minha conta. Vamos ver. Lembrando que nós estamos usando o livro Caminho, Verdade e Vida de Emmanuel para a gente traduzir trechos do Evangelho que muitas vezes a gente lê, igual eu li aqui, e não consegue captar a sua profundidade. Conseguiram captar alguma coisa? Difícil, né? A profundidade, a gente pode ter até uma noçãozinha. Como esse é mais difícil, alguns são mais evidentes, mas esse é mais difícil, eu vou ler primeiro para depois a gente discorrer, tá bom? Enviando Onésimo a Filemon, Onésimo é uma pessoa, é um dos discípulos de Paulo, né? A Filemon, né? Paulo, nas suas expressões inspiradas e felizes, recomendava ao amigo lançar-se ao seu débito quanto lhe era devido pelo portador. De novo, enviando Onésimo a Filemon, Paulo, nas suas expressões inspiradas e felizes, recomendava ao amigo lançar-se ao seu débito quanto lhe era devido pelo portador. Afeiçoemos a exortação às nossas necessidades próprias. Em cada novo dia de luta, passamos a ser maiores devedores do Cristo. Olha só, em cada novo dia de luta, passamos a ser maiores devedores do Cristo. Se tudo nos corre dificilmente,
É de Jesus que nos chegam as providências justas. Se tudo se desenvolve retamente, é por seu amor que utilizamos as dádivas da vida e é em seu nome que distribuímos esperanças e consolações. Estamos empenhados à sua inesgotável misericórdia. Somos dele e nossa circunstância reside nosso título mais alto. Por que então o pessimismo e o desespero, quando a calúnia ou a ingratidão nos ataquem de rijo, trazendo-nos a possibilidade de mais vasta ascensão? Se estamos totalmente empenhados ao amor infinito do Mestre, não será razoável compreendermos pelo menos alguma particularidade de nossa dívida imensa, dispondo-nos a aceitar pequenina parcela de sofrimento em memória de seu nome, junto de nossos irmãos de terra, que são seus tutelados igualmente? Devemos refletir que quando falamos em paz, em felicidade, em vida superior, agimos no campo da confiança, prometendo por conta do Cristo, porquanto só Ele tem para dar em abundância. Em vista disso, caso sintas que alguém se converteu em devedor de tua alma, não te entregues a preocupações inúteis, porque o Cristo é também teu credor e deves colocar os danos do caminho em sua conta divina, passando adiante. Eu sei que eu li rápido, eu sei que não deu para pegar tudo, mas vou tentar traçar um paralelo aqui para a gente entender perfeitamente. Vamos recuar. Muito tempo atrás. E o que eu vou falar está descrito nesse livro aqui, na Gênese, tá? De Allan Kardec. Desde que o mundo passou, esse planeta passou a chamar-se Terra, passou a existir, já havia por trás dessa transformação um espírito grandioso que iria utilizar deste planeta para se tornar uma colônia, onde abrigaria bilhões de espíritos sob sua tutela. Esse espírito grandioso, nós o conhecemos pelo nome de Jesus, o Cristo. Então, antes desse planeta existir, ele já existia. Desde que a Terra resfriou, os oceanos, né, começaram a se formar, os primeiros seres unicelulares apareceram. Por trás de tudo isso já existia o Cristo. E, lógico, com sua ordem de trabalhadores em conjunto com ele. Então, tudo isso aqui foi planejado, elaborado, feito com mãos de artista. Porque há de convir que o nosso planeta é bonito. É muito belo. Muito belo. E nesse planeta ia abrigar o quê? Espíritos altamente endividados. Somos nós. Então, nós já viemos para cá, não na totalidade, tem os espíritos oriundos daqui, os primitivos, mas aqueles que vieram para cá são espíritos altamente endividados. O próprio Chico Xavier falava que a Terra era um planeta prisão, escola. Prisão. Nenhum espírito sai daqui, se não tiver, logicamente, a permissão do mais alto. Por sua força, não sai. Está atrelado aqui. Então, isso já há de se convir que é uma prisão. Estamos aqui. Mas, à medida que nós vamos evoluindo, melhorando, quitando nossos débitos, vamos retomando o caminho a que fomos destinados.
E a partir daí, quanto mais nós melhorarmos, aperfeiçoarmos, maior será o que é a nossa liberdade. Então existem espíritos aqui, nesse plano, que conseguem fazer a locomoção deste para outros com toda a ampla liberdade. Mas nós somos os medianos, somos aqueles que estão junto aos comuns, né? Não somos nem tão maus, nem tão bons. Estamos aqui todos na mesma leva, estamos todos no mesmo barco. E estamos sendo tutelados há muito tempo pelo Cristo. Imagina quantas e quantas encarnações nós já tivemos aqui. Quantas e quantas coisas erradas já fizemos. Quantas e quantas lágrimas já fizemos os outros derramarem. Quantas dores provocamos no semelhante. Quando não ceifamos-lhe a vida ou aprisionamos como escravos. Quanto débito nós adquirimos. E quanto também já fomos injustiçados. Quanto já fomos presos, açoitados, humilhados. Mas quando isso acontece, a lei de causa e efeito, nós estamos quitando nossos débitos. O problema é quando nós somos os geradores do débito. Então, quando estamos a sofrer, não há muito o que se preocupar, porque estamos no caminho da retificação. Nós temos que nos preocupar quando nós fazemos os outros sofrerem. Aí estamos nos endividando. E isso quer dizer o quê? Sair do caminho. E quando a gente sai do caminho, o que vem a fazer companhia? A dor. Isso é lei, é fato. E vai acontecer sempre. Então, reitero, a dor nos acompanha? Olha para dentro de si, retifica teus males, encontra-os, retifica-os e segue. E se alguém fizer um mal a mim? Aqui está dizendo. Põe isso à minha conta, ou seja, à conta do Cristo. Porque nós estamos tanto débito lá, na continha do Cristo, né, naquela danetinha lá, que esse crédito vai amenizar um pouquinho os nossos débitos. Somos devedores em tudo, absolutamente tudo. Então, não precisamos pedir justiça, porque a lei que nos rege já é totalmente justa. Isso que nós precisamos compreender. Não precisamos sair por aí cobrando, falando assim, ai, que só sofro, Deus é injusto, só acontece comigo, as perdas são sempre na minha família, se tem que ter problema financeiro é sempre na minha conta, se tem que entrar um assaltante em algum lugar, entra na minha casa. E a gente se acha que o maior prejudicado possível. Gente, se a gente entende Deus como justo e bom, não tem como ser meio justo ou meio bom, ou ser parcial nesse quesito. Então, o que nos acontece sempre é justo. Então, se nos acontece alguma coisa ruim, é sinal que nós estamos retificando. Nós demos maus passos e estamos colhendo os frutos desses maus passos. Mas enquanto estamos colhendo os frutos dos maus passos, agradecer a Deus por isso. Parece destoante, né? Acontece tudo de ruim para comigo e eu tenho que agradecer? Sim, porque você está pagando. Você está retificando, ou melhor, retificando. Está quitando os seus débitos da cadernetinha lá. E isso é bom. É ótimo. Porque você vai se tornando cada vez mais leve. E à medida que isso passa, não faz falta. Aquilo que nos levam, não vai fazer falta alguma.
Aquelas ofensas que nos atingem vão só nos tornar mais fortes e mais indulgentes. Nós vamos passar a compreender o outro que nos agride. Nós vamos fortalecer, porque nada vai nos derrubar com facilidade. Então, se algo está errado a nos atingir, agradeçamos. Afinal, mais ou menos, guardadas todas as proporções, nós estamos aqui numa enorme academia da vida, fazendo exercícios, às vezes, muito fortes. E quanto mais pesado for o aparelho que nós estivermos, maior a musculatura que nós vamos ganhar. Quanto maior os obstáculos da nossa vida que superamos, mais fortes nós nos tornamos inteiramente, espiritualmente. E isso faz uma diferença muito grande. Avalia. Pega você com 20 anos de idade. Lembra, puxa lá atrás, como que eu era com 20 anos de idade? Traça todo o seu perfil, toda a sua forma de pensamento, toda a sua fragilidade. Dos 20 aos 30, todos os acontecimentos ruins que aconteceram, todos os passos mal dados, toda a repercussão desses passos mal dados. Para nos 30, reflete, pensa, aquilata como que eu era aos 30, como que eu era aos 20, e vamos ver que damos um passo à frente. Erramos? Com certeza. Mas acertamos também. Crescemos de várias formas. E assim nós vamos com o tempo nos conhecendo, nos policiando e sabendo dos obstáculos que superamos e dos obstáculos que ainda vamos superar. Então, se algo nos acontece e que nos tira do prumo, que nos tira do sério, que nos dói internamente, perdoemos. Coloquemos isso na conta do Cristo. Pois tanto igual nós já fizemos, que os nossos débitos são tão grandes, que esse créditozinho vai apenas amortizar uma pequeniníssima parte daquilo que somos devedores para com Cristo. Então, por Cristo, o que eu posso subentender? Que estamos aqui sob sua tutela, sob sua guarda, e Ele, guardadas as devidas proporções, é o nosso personal. É aquele que vai nos tornar perfeitos lá na frente. Mas para isso nós vamos suar bastante. E muitas vezes a gente vai se sentir esgotado, a gente vai se sentir no fundo do poço, mas sempre terá um novo dia. E quando esse dia chega, nós vamos compreender que estaremos mais dispostos, mais fortalecidos e mais aptos a continuar a nossa jornada. Perfeito? Alguma coisa a acrescentar? Algum detalhe que vocês queiram comentar? Essa é uma grande dica, né? Tanto é que foi dada por Maria ao Chico, né? Da própria Maria. Tudo passa. E interessante você focar numa frasezinha de 2 palavras apenas, o que ela engloba, né? Ela engloba tanta coisa. E não só os problemas passam. Tudo quer dizer o quê? A nossa saúde passa. A nossa beleza física passa. Os nossos amigos passam. Os nossos familiares passam. Tudo passa. E o que fica? O que fica é justamente o que você construiu dentro de si. As amizades ficam? Ficam. Os amores ficam? A gratidão fica? Os bons momentos ficam? Mas
Para nós, que já superamos algumas coisinhas ruins da nossa vida, a gente já nota que, nos momentos difíceis, foi complicadíssimo. Doeu, revoltamos, às vezes, nos indispomos, mas isso passou. Passou, foi passando. Quero um esquecimento. Porque aquilo que nos incomoda, a gente não guarda no nosso íntimo. O que a gente guarda é o que está nos incomodando ainda. Mas vai passar. À medida que nós retirarmos do nosso íntimo o que nos prende, a nossa âncora que prende ainda ao sofrimento. Mas passa. Quanto tempo vai demorar? Depende de nós. Essa, uma das coisas mais belas da nossa existência é justamente o nosso livre-arbítrio. E o nosso livre-arbítrio está ligado a tudo, exatamente a tudo. Então, a partir do momento que a gente quer, a gente tem como fazer. Nós temos como fazer, mas é com dedicação, com transpiração, com boa vontade e afinco. Mas passa, tudo. Então, se nós quisermos tirar uma grande mágoa do nosso íntimo, você vai tirar de um dia para a noite? Não tira. Não há quem tire uma grande mágoa do dia para a noite. Mas se você se esforçar, aquela mágoa dolorosa de hoje é aquele sentimento ruizinho de amanhã, que lá no futuro vai ser aquela experiência que não fez tanto sentido, né? Não influenciou tanto assim na nossa vida. A gente superdimensionou. Por quê? Quando nós temos orgulho bem arraigado, a dor é maior. Quanto mais orgulhosos nós formos, qualquer coisinha que fizer pela gente, contra a gente, vai doer muito. Sendo que os espíritos, as pessoas mais iluminadas, você pode esbofeteá-los e eles não vão guardar o menor rancor. Então, qual que é a diferença? É de você querer, é o teu foco. Ah, mas um consegue, por que um consegue e o outro não consegue? Olha, um está lá no fim da estrada, a gente está aqui no comecinho da estrada. Não dá para comparar. Quando nós estivermos lá no fim da estrada, vamos fazer a mesma coisa que aqueles outros. Então, tudo passa, realmente tudo passa. Dor passa, passa. Dificuldade passa, passa. Dificuldade financeira passa, passa. Doença passa, passa. Tudo. Tudo. O tempo é o remédio de tudo. Mas nós somos aqueles que devemos nos colocar no caminho, para que as dores que nos afligem sejam as menores possíveis. Ok? Vamos para o segundo item da noite de hoje. Purificação íntima. 18º. Está em Tiago, capítulo 4, versículo 8. Purificação íntima. Bom, pelo que eu posso deduzir que seja purificação íntima, é o quê? É como uma boa faxina. Você tira o que é sujo, né? E deixa tudo limpinho. Como nós estamos falando de seres humanos, o que seria essa sujeira? Tudo que é ruim. Mágoa, rancor, ira, orgulho, blá, blá, blá. E o que é limpinho? Amor, fraternidade, verdade, benevolência, etc. Uma perguntinha. Vocês já devem estar calejados de ouvir essa frase. Se a partir de hoje, exatamente desse momento, eu quiser mudar, eu quero me tornar uma pessoa boa, um cristão nota 10, 100%, eu consigo? A partir de hoje? Do dia para a noite? Então, converter-se Então, uma das coisas que as pessoas mais se confundem é isso.
encontra uma religião, encontra um nicho para ser seguido, né? Fala, eu mudei. Não, a mudança, ela acontece lentamente, bem lentamente. Então, nós vamos ver nesse capítulo 18 aqui, purificação íntima, é um trabalho cotidiano. Se eu te falar assim, faz o bem, hoje e sempre, e tudo mudará. Beleza. Chega a partir de amanhã, você começa a fazer o bem. Você modificou? Você se modificou? Não. A sua predisposição foi o quê? A seguir aquela rotina. Mas a modificação, ela é aqui, ela ocorre aqui dentro. Então, muitas vezes, é fórmula. Faz a caridade. Você faz a caridade, você vai ganhar o céu. Né? Isso nós aprendemos durante séculos e séculos. Né? Faz a caridade, ser bom, e você vai ganhar o céu. Quer dizer, é uma barganha isso aí. Você faz por quê? Você faz para ganhar o céu, não porque você quer. Essa é a diferença. Então, se existe uma dica, né? Para você ser melhor a cada dia, faz a caridade. E você faz a caridade e não se torna uma pessoa melhor. Por quê? Porque não mudou aqui dentro. Aqui que é o X da questão. Onde que está o reino de Deus tão falado, né? Tão falado, está aqui dentro. Somos nós. O reino de Deus está dentro de nós. Então, para que isso, que ele aconteça mesmo, ele exista, é preciso que a gente faça isso aqui. Diariamente. Instante a instante. Ó, é tão grave o negócio, que é o seguinte. Tipo assim, faz o bem. E você começa a fazer o bem para todas as pessoas. Você não fala mais mal de ninguém. Você não calunia ninguém. Você se torna uma pessoa otimista, falando sempre transmitindo bons eflúvios ao próximo, mas da boca para fora. É uma fórmula. Você se porta assim. Você faz o bem, você é caridoso, você faz tudo certinho, mas é um ato exterior. Devemos tomar muito cuidado com isso. Às vezes a gente está se enganando. Lógico, nós somos ainda frágeis, nós somos ainda muito pequenininhos, nós somos ainda ignorantes, inocentes. Então, às vezes, a gente vai pela letra, a gente vai ao pé da letra. O que nos falam, a gente segue como fórmula, pensando que isso vai resolver nossos problemas. Não vai. O que resolve? Modificação interna. Se você faz a caridade para alguém e você não se sente bem fazendo isso, o que você vai ganhar? Você não quer ainda fazer isso. E isso é uma coisa natural. Não pensa que eu sou muito mal porque eu faço a caridade, mas eu não tenho vontade de fazer a caridade. Faço porque é uma convenção. Eu ajudo o próximo porque aprendi isso na religião. Mas na realidade, aqui no meu íntimo, tanto faz, tanto fez. Para mim não muda nada. Não sei se vocês sentem assim. Mas muitos, a grande maioria, a esmagadora maioria, faz por fazer. Elas são pessoas más. Não, nós somos pessoas que estamos nos educando. Nós não somos bons. Não somos bons. Estamos aprendendo a ser. Isso leva tempo. Muito tempo. Então fazer a caridade assim não tem valor nenhum? Tem. Tem sim. É um exercício. Você está aprendendo. Está iniciando. A partir do contato com outro ser, você aprende. Por isso que nós somos seres sociáveis e não podemos ficar nunca separados. Quanto mais pessoas à nossa volta, melhor. De todos os níveis, de todos os jeitos. Não só aquelas pessoas angelicais, boazinhas, aquelas pessoas religiosas, perfeitas, pessoas comuns, com seus erros, com seus equívocos e, logicamente, com suas virtudes. Todos são belos,
Todos têm algo a acrescentar, algo a nos doar. Tá, mas e aí? E aí que nós aprendemos a desenvolver o nosso amor a partir da interação com o próximo. Nós aprendemos o quê? A doar, a sair de nós para com o próximo, em toda a interação. E nós aprendemos isso desde pequenininho, com os nossos pais, com os nossos irmãos, com os nossos amigos. Na interação, você começa a gostar do outro, precisar do outro, levar ao outro algo de bom, seja num aniversário, seja numa data natalina. Nós estamos ali ainda embrionários nesse sentimento, mas já conseguimos dispor aquilo de bom que tem aqui dentro, para o próximo, mas com legitimidade. Por que o Natal é tão importante? Apesar de ser uma data comercial, por que é tão importante? Porque a maioria das pessoas põe para fora o que sentem pelo próximo, coisa que no cotidiano não fazem. E chega no Natal, dá presente, abraça, chora, beija, se expõe, se abre, coisa que no cotidiano não. Cada um no seu cantinho. Não. Sou uma pessoa forte, não preciso, para ser forte eu não posso mostrar minha fragilidade emocional. Desde quando amor é fragilidade emocional? Pois é. Aí eu falo que a nossa pequenez ainda é muito grande, pois não entendemos os nossos próprios sentimentos. Então, estamos na escola da vida aprendendo passo a passo desses pequenos sentimentos, que vão compor, logicamente, nós, como espíritos multipreparados lá no futuro. Mas as experiências do dia a dia, que a gente faz paulatinamente, dia após dia, minuto após minuto, é aquilo que vai nos engrandecer, para que lá na frente a gente chegue lá e realmente aprendi a lição. Realmente isso faz parte de mim. A caridade faz parte de mim. Olhar para a pessoa que está ao meu lado, no meu olhar eu transmito amor, no meu olhar eu transmito fraternidade, no meu gesto tem altruísmo, tem fraternidade. Isso é natural. E isso só se dá com a vivência. E quando eu me dou mal com as pessoas, faz parte. Esse atrito faz parte. As arestas vão sendo polidas à medida que nós vamos nos esfregando uma a outra. E elas vão se rompendo. Por isso eu falo que do dia para a noite não tem como a gente se tornar seres angelicais totalmente fraternos, totalmente bondosos, totalmente justos, totalmente honestos. Estamos a caminho. Bom, eu nem comecei, né? Purificação íntima. Limpai as mãos, pecadores, e vós, de duplo ânimo, purificai os corações. Limpai as mãos, pecadores. Ou seja, aqueles que estão no erro, que se limpem dos erros. E vós, de duplo íntimo, purificai os corações. O que seria esse duplo íntimo? Talvez que no nosso íntimo esteja ali uma luta entre o bem e o mal? Pode ser? Não sei, vamos ver? Vamos ver o que Emmanuel nos diz, depois a gente arremata esse tema que chama-se purificação íntima, lembrando, tá? Ou seja, trocar tudo que é ruim que tem dentro de nós por tudo que é bom. Se fosse fácil, a gente faria um seminário aqui no Centro Espírita e só sairia pessoas boas daqui. Seria uma maravilha, né? A gente regenerava o mundo no instantinho. Não é assim. Cada homem tem a vida exterior, conhecida e analisada pelos que o rodeiam, e a vida íntima, da qual somente ele próprio poderá fornecer o testemunho. Todos nós somos assim. Para o exterior, nós passamos uma foto. Nós temos uma embalagem, uma estampa que todo mundo está vendo. Dentro do nosso íntimo, só
nós conhecemos. Às vezes, malemar, uma pessoa muito íntima, nossa, posso conhecer algumas partes do nosso ser. O mundo interior é a fonte de todos os princípios, bons ou maus, e todas as expressões exteriores guardam aí os seus fundamentos. Todas as expressões exteriores, tudo que nós fazemos no mundo aqui fora, é oriundo do que nós queremos, do que está dentro de nós. Tá, até agora tudo faz sentido. Em regra geral, todos somos portadores de graves deficiências íntimas, necessitadas de retificação. Lembra que eu falei no comecinho que esse planeta aqui é um planeta de prisão, escola? Nós estamos aprisionados e aprendendo na marra. É na marra ou não é? Primeiro, para viver você tem que comer. Para comer você tem que... Hoje a gente tem que trabalhar. Se fosse no passado tinha que caçar ou plantar. Ou seja, promover uma ação. Sem a ação, você não consegue o efeito. Ou seja, sem plantar, sem trabalhar para isso, você não consegue sobreviver. Então é um imperativo da vida o trabalho. Lembra daquela historinha dos anjos decaídos, né? Daqui para frente vocês vão ter que, com o suor do seu rosto, ganhar o seu alimento. Alguma coisinha mais ou menos assim que está na Bíblia, né? Já ouviu falar disso, né? Os anjos, quando foi expulso do paraíso lá, essa historinha simbólica. Pois é, ela traz aí um fundo de verdade. Quem são esses anjos caídos? Somos nós. Que em outras eras fizemos umas coisinhas erradas por aí afora. Viemos cair aonde? Nessa prisão. Aonde com o suor do nosso rosto, com os calos das nossas mãos, nós temos que conquistar tudo. Bom, deu certo. Olha só como é que está o nosso planeta. Já está bem melhor, né? Já está bem melhor. Tem umas guerrinhas aí? Tem. Tem umas corrupçõezinhas por aí afora? Tem. Mas olha, já temos bastante conforto. Tanto é que, olha, na questão da comunicação, eu posso estar falando aqui, do outro lado do planeta, alguém pode estar me vendo e me ouvindo. Essa comodidade, isso é conquista. Conquista dá por mérito. E olha, e quantas coisas nós já conquistamos? Com suor no nosso rosto. Nada foi dado por acaso. Vamos em frente. Mas o trabalho de purificar não é tão simples quanto parece. Falei agora há pouco, né? Esse trabalho de purificação não é tão simples. Será muito fácil ao homem confessar a aceitação de verdades religiosas, né? Operar a adesão verbal a ideologias edificantes. Outra coisa, porém, é realizar a obra de elevação de si mesmo, valendo-se da autodisciplina. Disciplinados nós somos ao extremo, pelo menos eu sou. Da compreensão. O que é compreensão? Não basta você aprender, você tem que compreender. Aprender é uma coisa, compreender é outra. Compreender é quando aquilo ali, para você faz sentido. Aprender, eu tenho que fazer aquilo, mas eu não faço. Eu tenho que seguir por esse caminho, mas eu não sigo. Compreender é que aquilo ali já faz parte de si. Da compreensão fraternal e do espírito de sacrifício. Esse é o mais difícil. O espírito de sacrifício. A gente sacrificar por um bem maior. Não é fácil. Por isso que eu tiro o chapéu para os primeiros mártires do cristianismo. Abriram mão de tudo. Bem que eles não tinham muita coisa também para abrir mão, né? Mas abriram mão da vida. O bem maior, que é a vida. O instinto de preservação é grandiosíssimo, né?
Então, abrir mão pela fé cristã, pela certeza de uma nova vida, de uma modificação. Isso é muito digno. Todos os cristãos? Não. Quando você fala assim, os cristãos de antigamente, todos eles estão no paraíso, estão em outra condição espiritual mais elevada, não. Aqui mesmo está dizendo, vou ler de novo. Será muito fácil ao homem confessar a aceitação de verdades religiosas. Mesma coisa se aplicou aos primeiros cristãos. Eles podem ter ouvido Cristo, visto os seus milagres, as suas curas, certificados de que aquilo era diferente, algo novo, inusitado, mas não ter compreendido ainda a sua grandiosidade e nem se modificado. É como nós, às vezes, nos deparamos pela primeira vez com o Espiritismo. Achamos as suas lides muito interessantes, os seus conceitos, a sua filosofia, a sua ciência. E passamos, vou seguir o Espiritismo. Quer dizer que eu já consegui me tornar um verdadeiro espírita? De jeito nenhum. E quanto tempo vai demorar isso? Talvez a nossa eternidade. Vocês acham que nós vamos fazer todos os estágios aqui no planeta Terra e depois vamos pegar umas férias? Não tem férias, não. Tem férias, não. Eu contei aquela historinha que está no livro, eu já contei para vocês, vou contar de novo, do Francisco de Assis. Quando Francisco de Assis era o João Evangelista, era o apóstolo, né? O apóstolo João. E que desencarnou lá na ilha de Patmos, com 100 e pouquinhos anos. E foi aquela jornada inteirinha, a vida de sofrimento, exílio, açoites, etc., né, que nós já sabemos. E chega no final da vida, até que é o único apóstolo que desencarna de morte natural. Desencarnou. Quem veio receber ele? Cristo. Já velhinho, se não me engano, 104 anos que ele desencarnou. Se não falha a memória, tem que ver no livro de novo. Mas é mais de 100. Aí, corpo todo, né, carcomido, e ele desencarna, e ele levanta o olhar e vê o Cristo. Sabe o que o Cristo falou para ele? Levanta-te daí, João. Nós temos muito serviço pela frente. O Cristo falou isso para o João. Levanta-te, né, de pé, que nós temos muito serviço a fazer. E a gente quer descansar? Lembrando que o João era o favorito, né, o predileto, o que o Cristo tinha mais afeição. Talvez fosse o único que não tivesse um débito kármico pesado. Tanto é que ele morreu de morte natural. Os outros todos morreram de morte, né? Morte morrida, né? Morte matada, né? Pois é. Mas se com lógico, eu estou brincando, mas é que João era um espírito já de uma envergadura muito maior que os outros. O seu grau de pureza, de bondade, era muito maior que todos os outros. Talvez não o de ação. Aquele que era o mais destemido, aquele que era o mais corajoso, era quem? Era Paulo. Aquele que tinha mais fé no Cristo era quem? Era Pedro. Cada um tinha uma característica. Mas o João era aquele que intimamente era o mais perfeito. O apóstolo Tiago entendia perfeitamente a gravidade do assunto e aconselhava aos discípulos a limpassem as mãos, isto é, retificassem as atividades do plano exterior, renovassem suas ações ao olhar de todos, apelando para que se efetuasse igualmente a purificação do sentimento no recinto sagrado da consciência,
apenas conhecido pelo aprendiz na soledade indevassável de seus pensamentos. O companheiro valoroso do Cristo, contudo, não se esqueceu de afirmar que isso é trabalho para os de duplo ânimo, porque semelhante renovação jamais se fará tão somente à custa de palavras brilhantes. Pois é, aqueles que procuram a religião como a fonte de salvação, eu vou ser salvo porque eu estou na religião tal, e sigo os preceitos dela. Pois é, não vai conseguir. Fácil assim não. É um trabalho muito, além de árduo, demorado. Uma frasezinha que a gente fala sempre aqui na casa: a natureza não dá saltos. Não tem como você pular estágios. Então nós vamos vivenciar, todos nós, todos os estágios. Mas o ponto bom disso aí é o seguinte: se todos temos o mesmo tratamento, todos nós teremos o mesmo fim. Então todos nós vamos ser vitoriosos. Só que uns vão gastar aí alguns milhares de anos e outros algumas centenas de milhares de anos. A diferença está no nosso livre-arbítrio, na nossa determinação. É só querer. Se não quisermos, a gente estaciona muito tempo. Vamos, só para terminar, eu ainda tenho 5 minutinhos para terminar esse tópico. Vamos lembrar dos exilados de capela, que a gente estava falando, né? Os exilados de capela são os nossos irmãos espirituais, ou nós mesmos, né? Não vai se saber, que foram retirados do plano lá de capela, porque estava atrapalhando o desenvolvimento, já chegou a hora lá de fazer uma limpeza naquele orbe, e tudo que era ruim ia mandar para a terra, nos estágios primitivos. Muito bem, veio uma leva de milhões de espíritos para cá. Muitos fizeram a sua depuração e antes do Cristo vir à Terra, já retornaram para lá, já quitaram seus débitos e retornaram para o planeta de origem deles. Outros continuam entre nós, se é que não somos nós mesmos, né? Vai saber, e ainda fazendo o processo de retificação, de melhoria. E outros que vieram de lá, continuam aqui fazendo as mesmas atrocidades, as mesmas coisas que faziam naquele plano. E isso, milhares de anos atrás. Milhares de anos, não é milhões não. Milhares. Vai e vem. E não só de capela, né? A gente fala capela porque é a literatura que nós conhecemos a doutrina espírita. A gente sabe que tem outros planetas também que cedem espíritos para vir para cá. Não era isso no livro de Maria, né? Que conta a história dela, que ela veio para a Terra para ser a mãe do Cristo, mas ela veio de outro planeta, de outro orbe que eu não lembro qual que era. Falava no livro? Então, mas não fala que era de capela. Também não cita qual que era, né? Era bem mais evoluído. E tinha que ser. E, interessante, vem um espírito voluntário, né? Era voluntário, abraçar uma causa, chega aqui, ela está sujeita às mesmas leis que qualquer um de nós. Ou seja, vai ter as mesmas dificuldades, vai ter que suar, vai ter que trabalhar, vai ter que sofrer igual todos os outros seres humanos. Quer dizer, não tem privilégio nenhum. Então, veio ao planeta, está sujeito às leis que o regem. O próprio peso, né, desse corpo aqui já é uma coisa complicada. Nós já estamos adaptados, mas se pegasse hoje, vamos supor, se fosse possível hoje, pegar um espírito lá do plano espiritual, está bem adaptado ao lado de lá, e de uma hora para outra traz ele para cá e põe dentro de um corpo, dá um corpo de carne aqui de 80 quilos, o peso que vai ter,
a dificuldade que ele vai ter de adaptação vai ser uma coisa assim grotesca. É como se a gente entrasse num escafandro, né? Um escafandro e tivesse só uma janelinha aqui que a gente vê meio que embaçado o mundo lá fora e locomovendo com muita dificuldade, porque o negócio é pesado para burro, né? Imagina, mais ou menos um espírito num corpo de carne, é mais ou menos isso, como se nós entrássemos num escafandro muito pesado e muito limitado no seu sentido. Lembrando que, olha os sentidos que nós temos: tato, audição, visão, olfato e paladar. 5 sentidos. Nós estamos limitados a isso. O espírito não. O espírito não está limitado a isso. E quanto mais evoluído, mais os sentidos vão se aprimorando. Muito bem. Vamos para o último então de hoje? Na propaganda. Propaganda? Esse eu não conheço. Vamos ver. E dir-vos, isso está em Lucas, capítulo 17, versículo 23. E dir-vos-ão, ou lhes dirão, né? Vamos trazer ei-lo aqui, ou ei-lo ali. Não vedes, nem os cigais. Puxa, é difícil demais. Na verdade, vamos fazer uma adenda aqui. Ler o Evangelho às vezes, chato para burro, né? Sendo bem vulgar. Olha só, você vai ler um livro, vou ler o Evangelho. Legal, quero ler, quero aprender bastante. Aí você pega um trechinho assim. E dir-vos-ão, ei-lo aqui, ou ei-lo ali. Não vedes? Nem os cigais. Sinceramente, li 2 vezes, não entendi nada. Então, por isso, o Evangelho tem que ser o quê? Estudado. E outra coisa, eu posso falar o que eu compreendi. Renata pode falar aqui o que ela compreendeu. Se a gente somar o que nós dois compreendemos, temos um conteúdo maior. Juntar o Geraldo aqui, cada um de nós falar um pouquinho, entendeu? A gente amplia esse conhecimento. Então, quando a gente se acha autossuficiente, com toda certeza, a nossa sabedoria se apequena, se limita. Nós temos que ouvir o outro, mesmo que seja errado. Mesmo que o outro esteja falando, isso aí não condiz. Muito bem. Porque o fato de você conviver com o erro também é um aprendizado. Você consegue discernir, isso é certo, isso é errado. Faz parte do aprendizado. Mas o pior é o seguinte, quando você é o que está errado e você acha que está certo. Aí o teu orgulho faz com que você não aceite o que o outro fala. Não, o que está falando é bobeira, é bobagem, tá. E aí? Pois é, a gente vive um bom espaço de tempo na prepotência e no engano. Isso é tão comum. Infelizmente. Humildade é segredo de muita coisa. Vamos lá, vamos ver o que Emmanuel nos fala, porque realmente eu não consigo falar nada desse trechinho. Eu tenho alguns trechinhos que são fáceis, tem alguns trechinhos que são extremamente difíceis. Na propaganda, e dir-vos-ão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, não vedes nem os cigais. As exortações do Mestre aos discípulos são muito precisas para provocarem qualquer incerteza ou indecisão. As exortações do Mestre aos seus discípulos são muito precisas para provocarem qualquer incerteza, ou seja, o Cristo foi bem certeiro nas suas afirmativas. Quando tantas expressões sectárias requisitam o Cristo para os seus desmandos intelectuais, é justo que os aprendizes novos, na luz do Consolador, meditem a elevada significação desse versículo de Lucas. Ele está afirmando aqui que é um elevado
meditar na elevada significação desse versículo. Eu não captei. Vocês captaram? Não, né? Então vamos lá. Vamos lá o que nós estamos ainda bem longe do que deveríamos na percepção. Vamos lá. Na propaganda genuinamente cristã, não basta dizer onde está o Senhor. Indispensável é mostrá-lo na própria exemplificação. Aqui já faz um grande sentido. Aqui já muda o negócio. Na propaganda genuinamente cristã, não basta dizer onde está o Senhor. Tira o Senhor aqui pelo Evangelho. Não basta falar somente do Evangelho. Indispensável é mostrá-lo na própria exemplificação. Ou seja, se eu quero falar do Evangelho, eu tenho que viver primeiro, praticá-lo primeiro, vivenciá-lo. 100%? Ninguém consegue 100%. Mas você sempre se esforçando por vivenciar aquilo, se melhorando. Muitos percorrem templos e altares procurando Jesus. Tem gente que saltita de centro para Umbanda, de Umbanda para Quimbanda, de Quimbanda para protestante, protestante para de um para o outro, né? Procurando o quê? Essa paz interior. Procurando Jesus, procurando a paz interior. Não é algo que os satisfaça, que os torne assim, em êxtase. Não tem jeito não. Só trabalho. Por isso que o nosso centro espírita está sempre vazio. Porque a fórmula que nós damos para todo mundo é o seguinte: trabalhe e se esforce. Ninguém quer isso. Todo mundo quer a fórmula. Ainda hoje, a lei da barganha é a lei que todo mundo quer. Eu ofereço o que eu tenho sobrando, em troca daquilo que eu quero e muito. Eu tenho lá, vou fazer uma caridade aqui, vou dar minhas roupas que eu não uso mais para o asilo. Estou fazendo uma enorme caridade. Em troca de tal coisa. Está barganhando com algo. Isso é tão ingênuo, que a gente pode classificar um espírito que pensa dessa forma, mas ainda uma fase embrionária, uma fase infantil. Desconhece, é desconhecimento. Não é maldade, de forma alguma. Não é querer levar vantagem, não, é ingenuidade. A vida, adultos espirituais, aqueles que estão ainda na infância espiritual vão ter um longo tempo de desenvolvimento. Mas para quem acordou, para quem entende, a responsabilidade está aí, o trabalho está aí. É como nós quando entramos na fase adulta. Entrou na fase adulta, trabalho. Vai ganhar o suor, com o suor do seu rosto, o teu sustento, o teu dinheiro, vai fazer a tua vida. Com sua mão, com a sua inteligência e com o seu trabalho. Falando em termos de vida, aqueles que estão ainda na fase infantil são cuidados. Tem pessoas que passam pela vida, até com 70, 80 anos, comportam-se como verdadeiros adolescentes. Crianças em corpos de velhos, de adultos, porque ainda são infantis na sua essência. E tem tantos jovens maduros que hoje já correm com 18, com 20 anos de idade, com 16 anos de idade, já estão correndo atrás, já estão fazendo a sua vida, já estão fazendo a diferença, já estão cuidando do outro, já estão tendo responsabilidades. Aonde que nós nos encaixamos? Muitos percorrem templos e altares procurando Jesus. Vamos lá. Mudar de crença religiosa pode ser modificação de caminho, mas pode ser também continuidade de perturbação. Faz sentido isso? Mudar de crença religiosa, você sai de uma vai para a outra,
Pode ser modificação de caminho? Pode. Você pode ter visto na outra algo mais elevado. Algo que te complete melhor. Mas pode ser também continuidade da perturbação, ou seja, você está saltando de galho em galho procurando aquilo que você só vem com esforço e determinação, e você quer de mão beijada, né? A maioria ainda está bem afeiçoada ao materialismo. Tendo em vista que algumas, isso não é uma crítica, é só uma constatação, algumas igrejas evangélicas, algumas, né, elas fazem o quê? Elas inspiram as pessoas a tal da teoria lá da prosperidade, né? Você dá uma coisa aqui, você vai receber em dobro ali. Como se você emprestasse. É uma barganha, né? Esse negócio, justamente. Então você dá uma parte para ganhar em dobro. Isso é barganha, pura barganha. Vai dar certo esse negócio? Não vai. Então, eu não posso julgar, é que eu estou só constatando, não estou julgando. Porque eu não estou lá dentro, eu não sei o que rola. A gente sabe que algumas é pura falcatrua. Mas não posso generalizar de forma alguma. Isso é responsabilidade muito grande generalizar. Porque todas as igrejas são importantíssimas, todas. Todas elas. O que mancha, o que macula a honra de determinadas igrejas, justamente aqueles que estão ali gerenciando-as, né? O que eles fazem. E isso pode acontecer num centro espírita, pode acontecer na igreja católica, pode acontecer num centro de umbanda, pode acontecer em qualquer lugar, porque é onde está o homem. O problema não está na religião, o problema está no homem. Então ele inventa essas coisas, as pessoas ingênuas aceitam, sem ponderar, sem pensar. E muitas vezes o olho brilha, sabe? Brilha o olho. Oh, se eu fizer isso, lei do mínimo esforço. Eu dou o mínimo e ganho mais. Quem ilude, quem se ilude, vai ganhar o quê? A desilusão ali na frente. Então, e a desilusão nada mais é do que uma forma de dor que vai fazer com que o indivíduo retifique as suas posturas, os seus pensamentos. Que a grande maioria ainda pensa em quê? Qual é o seu nome mesmo? Muitas pessoas pensam naquilo que lhes completa. Por exemplo, para eu ser feliz, praticamente, para eu ser feliz eu preciso ter saúde. Certo? Então eu vou me focar apenas nisso. Eu faço tal coisa para ter sempre minha saúde intacta, minha saúde física, minha saúde espiritual, minha saúde mental. Então, não deixa de ser um tipo de barganha. Outros já são mais materialistas, né? Eu vou para tal linha, para tal ordem, para ter posses, ter condições financeiras. Outros já vão para outra linha, a linha do sentimento, mesmo que errôneo. Não, eu vou para tal linha porque eu quero que tal pessoa se afeiçoe a mim, que tal pessoa não se desprenda de mim. Tem essa linha também. Então, independente de qual delas se segue, é uma amostra muito grande do nosso egoísmo. Ele está pensando na gente, não está pensando na religião. Lembramos, nós somos servos do Cristo. O que quer dizer isso? Servos do Cristo. Nós somos aqueles que devem subserviência a um ser maior.
Não que a gente tem que ajoelhar-se a Ele e maravilhar-se, louvar, etc, etc, etc. Né? Não, a gente tem que seguir os passos que Ele deixou para que nós seguíssemos. Esse é o roteiro para que a gente se desenvolva. A finalidade nossa de estar aqui não é para acreditar em Deus, para louvar a Deus, louvar o Cristo, louvar o Santo. Não, é desenvolver o nosso potencial. Nós somos ainda espíritos que estão na forma embrionária, ou seja, o que o embrião faz? Nada, ele se desenvolve. Nós estamos em fase de desenvolvimento. Quando estivermos desenvolvidos, aí sim nós vamos trabalhar. Lembrando lá, está aqui na Gênesis, quando a terra resfriou-se, né, e o Cristo estava por trás da sua equipe de engenheiros siderais, para moldar esse planeta, para transformar esse planeta do que nós conhecemos hoje, quem que eram esses engenheiros? Quem que eram esses colaboradores do Cristo? Espíritos iguais a nós, que já fizeram a escala de evolução no seu ápice e agora estavam trabalhando em conjunto com Cristo. São chamados co-criadores. Entende qual que é a finalidade nossa? Para onde que nós vamos chegar? O fim que nos destina? Isso do que nós conhecemos. Estamos falando do planeta Terra, esse poeirinha que está nesse universo enorme. Não tem fim isso. Mas a gente não pode pensar que nós somos o centro do universo. Isso é incoerente. A gente tem que saber que nós temos um caminho sem fim para trilharmos. E só se trilha isso com determinação, com disciplina, com foco, acordando o que é a vida. A vida foi nos dada para nos preparar, para que nós utilizássemos da melhor maneira possível. A companhia que nos fora concedida, para que desenvolvesse todas as nossas potências emocionais e desenvolvesse também as nossas potências intelectuais. Imagina você sozinho, num quarto, a vida inteira, cheio de livros, cheio de vídeos, de instruções, pura teoria. Você vai aprender? Vai. Perfeitamente? Teoria. Como que você vai aplicar isso? Isso aí. Você está trancado, limitado. Mas a partir do momento que te dão um mundo inteiro, que você pode fazer o que você quiser. Quer ir para a Rádio Ensina? Tá, vai lá, faz faculdade, faz residência, etc, etc. Vai se transformar num excelente profissional. O que te impede disso? Você querer. Simplesmente você querer. Ah, mas é muito difícil. Você pôs a meditação. A gente não compreendeu ainda que nesse universo ele espera só que a gente dê o primeiro passo para que a força nos arraste, nos auxilie para o caminho que nós queremos. Porque o nosso destino não é punição, gente. Nós não estamos aqui para ser punidos, não estamos aqui para ser aprisionados, nós estamos aqui para nos tornarmos trabalhadores do bem. Hoje nós trabalhamos em benefício de alguns outros, mas tem uma multidão que nos tutela ainda, que está às nossas costas falando, não vai para aí, não faz isso, não faz aquilo, que ainda influencia muito na nossa vida para que a gente não cometa atos equivocados e que venham a atrapalhar mais e mais o nosso desenvolvimento. Olha só, nós temos uma condição ainda tão infantil. E veja só o índice de suicídios que existe no nosso planeta. É um índice altíssimo. Isso os suicídios conscientes. E os suicídios inconscientes, que é mais alto ainda. As pessoas que se minam,
que, que jogam fora essa chance de ouro. A chance de ouro de ter um corpo perfeitíssimo, uma mente sã, saudável, pessoas amáveis, gentis à volta, o mundo todo a ser explorado. A gente quer se tornar sempre um super-homem, né? Desde criança a gente quer ser aquele super-herói, quer ser o mais forte, quer ser o justiceiro, quer ser aquele que vai fazer diferença. E a gente pode ser. Quem que hoje fala assim, eu queria ser, no Espiritismo, eu queria ser um Chico Xavier. Né? Queria ter os dons que ele tinha, fazer a caridade que ele fazia. A gente não aguentava um dia daquilo lá, né? Não aguentava um dia dele. A gente já pedia conta. Por que a gente não se preparou ainda? A gente ainda não viveu o suficiente, não experienciou. A gente precisa ainda focar. Para chegar à condição do Chico, passaram-se muitas e muitas e muitas encarnações dificílimas. Basta a gente dar uma pesquisada. Hoje em dia é tão fácil de pesquisar essas coisas, no próprio Google você consegue vidas anteriores de Chico Xavier. Fácil. E você vai ver todas as encarnações que ele teve. Tem livros, na biblioteca aqui tem livros, que retratam algumas dessas encarnações do Chico, lá nos tempos pretéritos. As dificuldades daquela vida, tanto sofrimento, tantos erros, para chegar naquela condição. Mas olha, hoje nós temos uma grande vantagem. Tem alguém, tem algo que nos norteia, que nos mostra, que nos aponta. Chama-se Evangelho. A gente tem condições de estudar, de compreender. Tem a doutrina espírita tão esclarecedora. Abre a nossa mente, faz a gente entender esse universo todo. Você abre os olhos, você vê coerência. Coisa que, quando no desconhecimento, a gente acha que a vida é injusta, que a vida é ruim, que a gente só sofre, que nada está bom. Se nada está bom, pensa assim, se nada está bom para mim hoje, é porque eu não estou bom para a vida. Alguma coisa em mim está faltando, eu preciso retificar. A felicidade, ela é uma conquista. Conquista. Eu conquisto a felicidade. Ninguém me dá. Outros miram assim, a felicidade seria grandiosa se tal pessoa me amasse. Não. Porque geralmente esse tipo de amor é amor posse. Muitas vezes baseado no que na estampa, né? A pessoa é bonita, é agradável, é sedutora, e você se ilude com isso. Vamos supor que você se case com essa pessoa e viva a vida com ela. O que vai acontecer? O tempo vai desgastar. E se não é uma relação de afinidade entre ambos, o tempo vai desgastar a relação e depois vai desgastar o corpo. Então as desilusões vão vir ou pelo relacionamento ou pelas mudanças físicas. E aí a felicidade que eu joguei todas as minhas fichas vai ruir lá na frente. A ilusão que eu tive no começo vai ser a desilusão do futuro. O que está faltando? Eu tive tudo que eu queria. Tudo que vem de fora não vai te preencher. O que vai te preencher é o que você consegue conquistar dentro de si. Não é você receber amor, é você dar amor. O que dá prazer, o que te satisfaz, é você amar, não ser amado. E se conseguir concatenar ambos, ótimo. Mas se você não conseguir, pelo menos ame. Pelo menos você vai ser feliz se você amar. Agora, se você for só amado, você nunca vai ser feliz. Não
no grau que nós nos satisfaz, que nos preenche. Bom, a gente vai tomando contato com essas realidades à medida que vai interagindo, que a gente vai entrando na doutrina, a gente vai vendo tantos e tantos vídeos, né? Esses vídeos que eu mandei da Ana para vocês são grandiosíssimos, são coisas maravilhosas, porque é coisa da vida, do cotidiano, você vê, Dona? Esse último foi do avião, né? O outro foi da menina lá que se prostituiu. Eu mandei esse para vocês? Mandei, né? Também foi linda essa história muito marcante, muito bonita. Então, na vida, na interação, na abertura que a gente dá para o conhecimento, que a gente vai compreendendo e se modificando, aos pouquinhos. Grãozinho de areia por grãozinho de areia. Não tem outra forma. Não tem outra fórmula, não. Né? Bom, qual foi o último que a gente viu mesmo? A purificação, foi isso? Eu acabei de ler, já esqueci. A propaganda. Eu terminei, né? Eu parei? Ah, tá. Então vou terminar aqui. Tá? Torna-se necessário encontrar o Cristo. O que é encontrar o Cristo? Vai encontrar a figura de Jesus no santuário interior? Não. É ter todo o Evangelho, todas as lições aprendidas e incorporadas dentro de você. Aí faz sentido. Quando a gente substitui a palavra Cristo, a palavra Jesus, por todo o seu legado, aí as coisas fazem sentido. Quando você põe só a figura, fica muito fácil. Ah, se eu idolatrar tal pessoa, isso acontece. É muito fácil. Não é isso. Cristianizar a vida não é imprimir-lhe novas feições exteriores, é reformá-la para o bem no âmbito particular. Cristianizar é reformar-se para o bem no âmbito particular. Quer dizer, mudança interior. Os que afirmam apenas na forma verbal que o mestre se encontra aqui ou acolá, arcam com profundas responsabilidades. A preocupação de proselitismo é sempre perigosa para os que se seduzem com as belezas sonoras da palavra sem exemplos edificantes. Falar bonito? É fácil. Muito fácil. Você ser um belo orador, falar, discorrer sobre o Evangelho, você tendo a oratória, se torna uma coisa fácil. Você vivenciar isso, experienciar, exemplificar. Uma das coisas mais difíceis que o Chico fez foi justamente isso. Não foi trazer os livros, foi na vida dele exemplificar tudo que estava nos livros. Esse foi o maior legado que ele deixou. O discípulo sincero sabe que dizer é fácil, mas que o difícil é revelar os propósitos do Senhor na existência própria. É imprescindível fazer o bem antes de ensiná-lo a outrem, porque Jesus recomendou: ninguém seguisse os pregoeiros que somente dissessem onde se poderia encontrar o Filho de Deus. Isso aqui é uma bela chamada para a gente. Né? Vou até ler de novo. É imprescindível fazer o bem antes de ensiná-lo a outrem. Então, palavras vazias de sentimentos não tocam corações. Então, quando você fala e você transmite o que você está falando, transmite esse sentimento, ele chega. Ele é muito mais bem recebido por todos. Quando você fala por falar, sem o sentimento, a palavra ecoa e o coração repele, a gente não guarda. Então, tem tantas pessoas, por isso que eu mando para vocês,
esses vídeos da Ana Guimarães, porque ela fala de um jeito que ela transmite todo o seu amor naquelas palavras. A gente se toca. Olha, de todos os vídeos que eu assisti, eu acho que não tem um que não rolou uma lágrima. Não tem um. Eu já choro à toa mesmo. Mas é difícil porque são tocantes. E o que ela fala com o coração. E realmente é um grande legado para nós. Então, às vezes uma simples passagem, tão comum, tão corriqueira do dia a dia, né? Nos traz uma lição tão grandiosa ali por trás. Vou ver, a próxima que eu assistir, eu vou sempre peneirando e vou mandando para vocês. E, Ana, se você quiser também receber, se vocês quiserem, é só deixar comigo o WhatsApp, que eu mando pelo WhatsApp para vocês. Inclusive que eu já passei para eles, eu mando todos. Olha, com toda certeza, eu sou o pessoal está de testemunho aqui, tá? São assim, muito tocantes, muito elucidativos. É coisa para o coração mesmo. Tá joia? Se vocês quiserem, vou deixar o telefone comigo, o WhatsApp, eu mando todos eles para vocês. Tá bom? Também, se quiser. Tá? Bom, gente, por hoje eu só falei 1h30, vocês falaram muito hoje, né? Falaram demais hoje. Eu falei quase nada, então passou o tempo no instantinho. Tá joia? Boa semana para vocês, desculpa o falatório. Muita paz, muita alegria, muita saúde e muita determinação. O importante não é ouvir o que nós falamos aqui. O mais importante é colocar em prática porta afora ali. Lembremos disso. Reforma íntima se dá em todos os segundos da nossa existência. Boa semana a todos. Obrigado.